Olá, bem-vindos à bela capital imperial. Boa tarde, Brasil. Olha só, a Áustria dos Príncipes, né? Áustria dos Socorro, Príncipes. Socorro, Sampaio, Habsburgo, Gotha, Lorena. Da dinastia dos Habsburgo, ela. Atenção, atenção. Manchete da Socorro, Ari, trazendo aí a prisão do monstro. Um monstro na cadeia. Marido é condenado a 20 anos de prisão por drogar e estuprar a esposa com 50 homens. Que horror, Socorro! É o horror que chegou ao fim, Amadeu. Esse é o caso, provavelmente o caso mais notório de violência sexual contra a mulher na França. Caso que chegou hoje ao fim, após um julgamento que durou mais de 3 meses. A vítima, Gisele Pelicot, de 72 anos, que foi drogada, foi dopada pelo marido para ser estuprada por dezenas de homens durante quase uma década. Ela saiu hoje do tribunal aplaudida. Todos os 51 réus foram condenados. O marido dela, que organizou o que a justiça francesa chama desse estupro em massa, esse grande estupro coletivo, o marido, Dominique Pelicot, foi condenado a 20 anos de prisão. É a pena máxima. Ele chorou quando ouviu a sentença e uma das filhas, porque a família toda estava presente, as 2 filhas e o filho e também os netos, estavam todos presentes ao lado da Gisele, claro. Uma das filhas, durante a sentença, assim que a sentença foi anunciada, ela gritou: "Você vai morrer como um cachorro, sozinho, na cadeia." A advogada do réu disse que agora vai analisar se vão entrar com algum apelo. Quer dizer, todos os réus têm 10 dias para entrar com um apelo. 51 homens. O marido condenado a 20 anos, os outros 50 foram condenados a apenas de 3 a 15 anos de prisão. 5 tiveram as penas suspensas, então eles saíram livremente do tribunal, o que a família de Gisele Pelicot considerou um absurdo. Disseram que estavam decepcionados com esse veredito. A maioria dos homens, quer dizer, alguns assumiram os crimes, como é o caso do marido dela, disse assim: "Eu sou um estuprador." Mas a maioria dos homens, Amadeu, eles negam que tenham estuprado Gisele Pelicot. E entre o que alegaram durante esses mais de 3 meses de julgamento, eles disseram que, por exemplo, não é estupro se o marido está presente, o marido estava presente. Outro disse: "Não, mas eu tive a permissão do marido", e o marido tem a permissão, o marido pode fazer o que quiser com a esposa, ele dá a permissão para a gente abusar da esposa. Alguns desses homens foram ao tribunal, às audiências, com as esposas, muitos são casados, têm filhos, têm netos, ou com as companheiras. E em alguns casos, pelo menos em um réu, teve uma mulher que defendeu o marido. Ele disse: "Olha, ele só fez isso com a Gisele porque eu me neguei a ter relações sexuais com ele." Essa é uma das explicações. Teve um outro réu que pegou 8 anos, que já havia cumprido pena de prisão, já havia estado na cadeia por ter estuprado a filha de 17 anos. E tem um outro réu com HIV, ele sabia que tinha HIV, ele não usou nenhuma proteção e estuprou a Gisele 6 vezes. Os vídeos foram fundamentais, os vídeos feitos pelo marido. Ele drogava a esposa, ele filmava, ele tirava fotos, tirou fotos dela nua, fotos das 2 filhas nuas e também das 2 noras nuas. Então esses vídeos foram fundamentais. Vídeos que a vítima, que a Gisele Pelicot, teve que ver. Ela teve que ver tudo isso e ouvir novamente durante as audiências, durante todo o julgamento. Uma das falas dela, ela disse: "Fui sacrificada no altar do vício. Me abusaram, contaminaram, me trataram como lixo." Hoje, na saída, já falei, ela foi bastante aplaudida. Hoje, na saída, ela agradeceu o apoio, disse que fez isso pela família, que não se arrepende de ter mostrado a cara, de ter ido às audiências, de ter mostrado a cara para o mundo inteiro, e que respeita o veredito da justiça. Vamos ouvi-la rapidamente. J'ai voulu
Gostaria de expressar minha mais profunda gratidão a todos que me apoiaram durante essa aprovação. Seus depoimentos me emocionaram e me deram força para voltar diariamente para enfrentar os longos dias de audiências. Nunca me arrependi da decisão. Agora tenho confiança em nossa capacidade coletiva de compreender um futuro em que todos, mulheres e homens, possam viver em harmonia, com respeito e compreensão mútuos. Muito obrigada. Respeito o tribunal e o veredito. Ela virou ícone no mundo, é um símbolo aí da luta contra a violência contra a mulher, uma mulher que não quis se esconder, que mostrou a cara, que recebeu aí parabéns de pessoas do mundo inteiro e de políticos do mundo inteiro. O chanceler alemão Olaf Scholz foi hoje às redes sociais parabenizá-la, disse que ela é uma voz, né, para as mulheres, que ela deixou a vergonha de lado, que a vergonha, aliás, tem que ficar do outro lado. Outro também que elogiou a Gisele Pelicot foi o Pedro Sánchez, o primeiro-ministro da Espanha, e ele disse: quanta dignidade. Amadeu. Um ícone, um símbolo, dignidade, como disse o primeiro-ministro da Espanha, e coragem. Apoliana. Amadeu, acho que você falou uma palavra aí que eu entendo a questão realmente da mulher ter uma dificuldade de, às vezes, encarar o seu agressor, de denunciar o agressor, porque não é fácil. Não, quando você tem o seu corpo violado, foi esse caso, e da forma violenta, brutal, desumana como aconteceu, precisa ter muita coragem para poder ir à frente às câmeras, encarar um julgamento como esse, que é também doloroso encarar esse processo, porque você fica revivendo aquilo que você sofreu durante os depoimentos, ao ouvir os relatos. Então, é uma mulher que precisa ser respeitada e precisa ser honrada. E que permita, né, que essa cena permita que outras mulheres também em uma situação, espero que não semelhante, porque é muito brutal, mas que foram violentadas de alguma forma, consigam encarar em algum momento as câmeras ou encarar o seu agressor para denunciá-lo e buscar justiça. Toda mulher vítima de violência tem que ter o seu direito à justiça garantido. E que patético, hein? Ter que analisar um caso porque ela simplesmente disse que o cara vai apodrecer na cadeia. É ridículo que isso ainda tenha que ser analisado. E este seja, não é, professor, um ponto de inflexão da forma como o mundo vê a agressão de covardes, de delinquentes, de canalhas contra as mulheres. Sim, sim. Claro que para os nossos padrões de pena, 20 anos é pouco, mas certamente os 20 anos serão cumpridos, né? Tudo indica. Diferente do Brasil, que faz condenações de 270 anos e 11 meses, e a pessoa fica 3 anos preso, né? Então, acho que realmente poderia ficar eternamente preso, tão terrível, né? As cenas, eu imagino que essa senhora sofreu, e a coragem dela, porque isso desnudou todo o sofrimento dela, mas o país inteiro, o mundo inteiro acompanhou, né? E a coragem que ela teve. Agora, é inacreditável o marido, né? O que eu fico sempre pensando, que marido é esse, né? O que passou na cabeça dele? Quem era essa pessoa, ou quem é, né? Inacreditável. Um doente. Ele e os outros 50 canalhas também. Ô Ari, essa manchete da Socorro